Então, sejam todos muito, muito bem-vindos, Uhum. muito bem-vindos. É sempre um prazer compartilhar sobre esse desde que eu me vi envolvido, né? Trazido muita alegria, muita realização em todos os sentidos. Tá me aproximando mais de mim mesmo, tá me abrindo portas internas e externas também, e que o motivo de eu estar aqui hoje, conversando com o Lino e com vocês, é exatamente para compartilhar sobre algo que realmente tem um poder, né? E não tem um poder só para mim, tem um poder para todos que quiserem também se relacionar, né, com essa ferramenta maravilhosa. Então, para mim é sempre um desafio iniciar qualquer palestra, qualquer conversa sobre esse tema, porque a gente está falando sobre um símbolo, né, uma imagem que representa o infinito, que representa o todo, que representa o self, né, a totalidade do ser. E como falar sobre o infinito, né? Isso é sempre um desafio para mim e para qualquer um, né? Mas como eu estou metido nessa história aí, eu tenho que dar os meus pulos, né, para falar sobre isso. Mas uma coisa muito linda é que sempre acontece o recorte da forma que ele deve ser. E para mim é um prazer também falar contigo de novo, Lino, porque essa relação, né, de estímulo-resposta é que é o princípio da criação, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que a gente vai falar aqui hoje, né? O tema que a gente propôs de relacionar mandalas com energia, né? E não é com qualquer energia, é energia psíquica, né? Energia da alma. Então, estamos aqui representando os lados, né? Para a gente conversar e ver o que brota. Esse projeto maravilhoso que a gente está fazendo junto com o Caio, que é de mandá-las, né? Como eu já havia dito, alguns de vocês já devem ter ouvido, eu conheci o trabalho do Caio muito, muito tempo antes de conhecê-lo pessoalmente, e já me impressionava, né, o trabalho artístico dele com mandalas. E depois que ele entrou em contato comigo para a gente poder fazer esse projeto junto de lançar o curso online de mandalas, que eu fui poder conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo um pouco mais e conhecer esse projeto que ele desenvolve, né, na prática, a maioria das vezes presencial, e que a gente conseguiu fazer com que ele se transformasse num projeto online. Obviamente não é a mesma coisa do presencial, né? É diferente, mas também a gente conseguiu fazer essa reunião dos principais elementos aí para poder transformar ele num projeto que pudesse atender a muito, muito mais pessoas do que somente o presencial, que a gente sabe que fica restrito a poucas pessoas. E eu já achava maravilhoso o trabalho dele, e eu fiquei realmente, viu, Caio? Fiquei muito mexido e tive uma grata surpresa de saber a profundidade que você trata esse tema. Eu agradeço você por ter me proporcionado poder participar desse projeto, né, dessa vivência que você tem já há muito tempo em relação às mandalas. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, um pouco da sua experiência no aspecto presencial, do contexto do curso online. Vamos falar um pouquinho sobre essa dinâmica da mandala e como isso tudo tem a ver com energia psíquica. Caio, eu gostaria que, já que a gente já teve lá uma pergunta que é pertinente para o início, e que, pelo jeito, algumas pessoas têm dúvida, eu acho que a gente já poderia começar falando um pouquinho sobre o que é a mandala. Uhum. Bom,
essa pergunta, a resposta dela é tão ampla quanto o que ela representa, né? Como eu disse, representando o infinito, a gente poderia aqui apresentá-lo de infinitas formas, né? Então, me cabe fazer a apresentação, claro, de acordo com minha visão, minha experiência, minha realização com essa ferramenta. Eu já começo apresentando como ferramenta, né? Exatamente pelas coisas que eu tenho observado, tanto em mim, quanto nos meus alunos, que são, ao mesmo tempo, professores, né? Então, eu vejo, resumidamente, né, primeiro, assim, como uma forma de sintetizar a coisa, eu vejo as mandalas como formas de contenção e amplificação de energia. Simples assim. Então, se a gente coloca, a gente vai pegar a etimologia, né, a história da palavra mandala, vem daí do sânscrito, que quer dizer círculo mágico, a fonte, de onde vem, o centro, dependendo da aplicação dessa palavra, pode ter diferentes traduções, diferentes significados, né? Eu gosto muito de círculo mágico, como a gente falou já outra vez, né, Lino? Círculo, porque se refere ao centro, e tudo tem seu centro, certo? E todo centro tem outro centro dentro, que tem outro centro dentro, e assim por diante. E mágico, porque é transformador, né? Igual quando o mágico tira o coelhinho da cartola, que antes não estava lá, né? Ele faz realmente uma mágica, aí no caso pode ser ilusionismo, mas no caso a gente está falando de mágica mesmo, né? E essa mágica acontece nessa nossa energia psíquica, que é o que a gente vai tratar hoje também, né? Então, de uma forma talvez mais didática, eu gosto muito de lembrar, de fazer uma analogia de mandalas com panelas ou caldeirão, né? Caldeirão, uma panela e um caldeirão. O caldeirão eu gosto mais porque faz relação à alquimia, né? E a alquimia é exatamente isso, a transformação da matéria, né? A transformação da natureza bruta, né? A natureza na matéria-prima, né? Em algo mais polido, algo superior, pensando assim, né? E é no caldeirão que acontece essas diversas transformações dos elementos. Então, se a gente pensar no caldeirão ou na panela, que é algo que a gente está muito mais acostumado, né, do que um caldeirão, uma panela, isoladamente, a panela ela é só uma panela, né? Panela não é mais nada. Assim como um copo. O copo é só um copo e mais nada. O caldeirão é um caldeirão e mais nada. Agora, a partir de que existe ali uma relação entre elementos e um relacionador, ou seja, uma entidade que, no caso, nós, né, que, de certa forma, seja o maestro dessa orquestra dos elementos, né, aí que a coisa começa a acontecer. Né? Então, assim, a gente percebe, mesmo fazendo comida, nessa relação da panela, né, como uma mandala, né, como um contenedor e um amplificador de energia,
a gente entende que dentro dessa panela normalmente vão elementos de terra, né? Vamos supor aí uma cenoura, uma batata, sei lá, coisas da terra. Essa panela está mais fechada ou menos fechada, ou seja, mais exposta ao ar ou menos exposta ao ar. Normalmente tem a água que ajuda a fundir ou a dissolver esses elementos da terra, né? E a gente também usa o fogo, né? Expõe tudo isso aí, essa mistura toda ao fogo. Então aí a gente volta, né, para uma essência alquímica de interação, né, interrelação de elementos, quatro, né? Quatro, e aí agora a gente observando de forma figurada, né? Esses quatro elementos tem aqui uma cruz, né? Entre ar, terra, fogo e ar, ou fogo e água, né? Tem uma cruz. E essa cruz aqui, ela é um princípio da mandala, né? Mas isso aí, essa parte de imagens e tal, é algo que é um capítulo à parte, poderia entrar bem fundo, né? Porque tudo gera imagens, né? Mas para voltar lá para a questão do caldeirão e da panela, a gente pode entender então que mandalas não são simples desenhinhos simétricos com carinha de florzinha. Faz parte da minha jornada toda desconstruir também, apesar de ser professor da parte simétrica e da organização toda que isso traz, e é disso que se trata o curso online e tal, me faz, eu tenho essa missão de desconstruir que mandala é só isso, né? Então, a gente pode usar essa forma de contenção de energia para diversos motivos, para diversas finalidades. Assim como numa panela a gente pode fazer doce, assim como numa panela a gente pode fazer salgado, assim como numa panela a gente pode fazer algo mais líquido, algo mais sólido, algo mais gasoso, se for o caso, né, de fazer, por exemplo, você usar a panela para fazer inalação e tal, né? A finalidade não é ali tomar o negócio, você pelo vapor, né? Então, o que eu estou dizendo? Que depende, né, o objetivo da mandala, do uso da mandala como ferramenta, depende muito do intérprete, depende do maestro, depende do ou da alquimista, do bruxo, né? Então, é aí que está o grande lance, Lino, e todos convidados que estão aí me ouvindo. Esse é o grande segredo do trabalho com mandalas profundo, né? Ele, como tudo, pode ser superficial, mas o grande lance do trabalho profundo com mandalas é você colocar em interação e observação, principalmente a observação em primeira instância, todos esses elementos que nos compõem, né? E esses elementos, eles estão dentro da gente em forma de energia psíquica, certo, Lino? Conta um pouquinho para o pessoal como que esse movimento, como é que você percebe esse movimento da mandala, esse movimento da energia, baseado nesse processo alquímico que você falou, como é que isso ocorre no presencial, por exemplo? Uhum. Como é que você vê? O que você já teve de experiência? Como que é isso? Desse movimento dessa energia? Sim. Olha, os meus cursos começaram com os presenciais e não com exercícios só de simetria. Como eu disse, assim como eu disse que dentro da panela a gente pode fazer vários tipos de poções, né, poções mágicas, no trabalho arte expressivo,
a gente também pode fazer vários jogos, cada um com a sua finalidade, cada um com o seu objetivo. Bom, ele está falando sobre a dinâmica, né, presencial e de energia psíquica, enfim. Quando a gente fala de mandala, pessoal, né, a gente está falando de um símbolo extremamente poderoso, um símbolo desde o início do início de todos os inícios, existe esse símbolo que é o círculo. Então, desde o início dos tempos, existe o símbolo que é o círculo, né? É o círculo. O círculo é o símbolo do início e do fim, do alfa e do ômega, né? E as pessoas, elas evoluem, elas crescem, elas melhoram de forma circular. O círculo em si, quando a gente imagina ele fechado. Processo de crescimento, de evolução, processo de aprofundamento, processo de descoberta, ele é circular, mas ele não é um círculo fechado. Ele é um círculo aberto, é um círculo que é uma espiral, né? É uma espiral e ela é ascendente, ou seja, ela sempre abrange as anteriores. O símbolo, para falar um pouquinho sobre mandala, para falar sobre este símbolo maravilhoso, profundíssimo, alquímico, como o Caio havia colocado, e também poder falar sobre energia psíquica, né? Este símbolo, para isso a gente tem que entender o que é o símbolo. O que é o símbolo? E o símbolo... Oi, Caio, tudo bom? Tudo bem. Joia. Tô meio um tropicão da tecnologia. Tudo bem. Estou falando um pouquinho para ele sobre símbolo aqui, eu já passo a bola para você de novo. Tá bom. Tá bom? Uhum. Então, pessoal, para isso a gente tem que entender o que é o símbolo. Porque se você acha que a mandala é só um círculo, é o famoso círculo mágico, mas se você acha que é só um símbolo, um sinal, aí não dá para entender o que é mandala. Aí fica reducionista, aí fica muito cartesiano, materialista. Então a gente precisa entender o que é o símbolo. E o símbolo é diferente do sinal. Por exemplo, uma placa pare é um sinal. É um sinal que o significado deste sinal se encerra em si mesmo. Ele quer dizer você parar e ponto final, acabou. O símbolo não. O símbolo é uma imagem, é uma imagem que representa muitas coisas. Eu digo imagem porque é uma forma de dizer, mas pode ser um sentimento, pode ser um cheiro, pode ser um... Eu falo imagem porque tudo isso vai formar, o sentimento e o cheiro depois vai formar uma imagem no seu hemisfério cerebral direito e depois vai passar para o esquerdo e isso depois vai virar, pode ou não se materializar. O fato é que o símbolo, ele representa muitas coisas e não se encerra em si mesmo. O grande exemplo disso é o símbolo da cruz. Se eu perguntar para cada um de vocês o que é que a cruz representa para você, com certeza, uns vão dizer, representa Cristo, outros vão dizer, representa a morte de Cristo, outros vão dizer, representa a união do bem e do mal, do positivo e negativo, outros vão dizer, é a ligação do céu e da terra e do plano, né, bipolar tridimensional onde a gente vive, enfim, cada um vai ter uma imagem, uma representação disso. Outros vão dizer que é uma encruzilhada, um ponto de decisão, ou seja, esta imagem representada pela cruz é um símbolo que contém em si infinitas possibilidades ligadas a um determinado arquétipo, né?
e que vão e que são inesgotáveis, ou seja, não se encerra em si mesmo, representa muita coisa. E o círculo é um símbolo, portanto, ele é muito abrangente, inesgotável. A gente poderia ficar falando horas e horas e horas aqui, falando sobre o símbolo. Muito bem, o professor José Rubensheim está dizendo, está lembrando aqui que ele é derivado do 1, do ponto. Antes de haver o 1, existe o ponto que cria. O ponto, união de potência energética, união Sim. de força, união de vida, digamos assim, sobreposição de vida, o ponto, sobreposição de vida, e cria o um, e o um que não pode viver sozinho, porque senão não tem movimento, cria o 2 e o 3, para que haja o movimento. E assim por diante. E para que haja o movimento, ele junta os dois. Junta o 2 e o 3. E se junta a ele, criando a primeira forma representativa desse processo criativo de criação, que é o triângulo. E tudo surgiu do ponto, do centro, do núcleo de sobreposição, de energia, de vida, que precisa de movimento. Então, a mandala, ela vem trazer este conhecimento de profundidade, de profundeza, que está dentro de cada um de nós, que está dentro e fora de cada um de nós. Dentro, você pode começar a sentir. Fora, você consegue, inclusive, ver. Você vê a mandala, como o Caio bem disse, no seio, né, na auréola do seio da mãe, da mulher. Você vê a mandala, né, nas auréolas pintadas dos santos. Você vê a mandala no sol, na lua, né, em tantas coisas, em tantas coisas. A mandala faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Começando lá desde o ponto. Desde o ponto. Então, como um símbolo desse início, um símbolo, inclusive, do próprio Uroboros, né, que é um símbolo de início também, é um círculo. Então, ao realizar uma mandala, você movimenta esta energia de vida que a gente tem dentro de cada um de nós, que o Jung chamou de energia psíquica, e que vai se separar, assim como os raios da luz, né, os 7 raios da luz vai se separar, né, e a gente vai dar nomes a esses raios, né, o nome de energia da libido como sexual, mas o Jung chama a energia psíquica de libido geral, né, ou seja, essa grande energia. Mas a gente tem energia sexual, a gente tem energia diversa, energia do calor, diversos tipos de energia, inclusive que vão se traduzir depois em energia elétrica, energia cinética, vários tipos, todas oriundas do mesmo ponto, que precisa de movimento para poder fazer a vida acontecer. Então a energia ela tem movimento para frente, para trás, para cima, para baixo. Então você pode ter um movimento de ascensão, de consciência, e um movimento de mergulho ao inconsciente, né, contato com a sombra. Você pode ter um movimento de caminhar para frente, de caminhar para trás, no tempo ou no espaço. Né? E é claro que isso tudo tem a ver com os elementos, como o Caio falou, né, os elementos da natureza, né, e isso tudo é processo alquímico, porque o processo alquímico é o processo de integração.
de geração, regeneração, integração. Esse é o processo alquímico. Que depois a gente vai ter todas as fases, todos os processos lá tal, mas que, no fim das contas, o processo alquímico é processo de integração entre matéria, essência, espírito, forma, tudo isso. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando de movimento. E a gente está falando deste movimento oriundo lá do ponto, oriundo lá do início, e que vem se regenerando a cada nova espiral da evolução, a cada nova espiral de realidade que cada um consegue conceber. Dando, assim, inclusive, a oportunidade para todos de serem melhores, de evoluir, de crescer, de resolver suas questões, enfim. E esta vivência dessa magia e desse mistério da mandala, que existe desde todas as eras, inclusive nesta que vivemos, esta magia e esse mistério pode ser vivenciado quando você coloca em prática o fazer mandálico, né? O fazer da mandala, o olhar a mandala, quando você olha o sol de manhã, quando você entra em contato com alguma imagem mandálica, você começa a entrar em contato com este núcleo de vida que temos todos dentro de nós. Então, essa magia, esse mistério pode ser experienciado se você se abrir um pouco, propositalmente. E é isso que o Caio vem fazendo há mais de 7 anos, nos encontros presenciais, onde ele proporciona vivências de mergulho nesta magia, nesse mistério, neste movimento de mandala. Neste movimento que a mandala permite que a gente vivencie de forma mais direta, porque a gente vivencia esses processos todos naturalmente, mas a gente pode conscientemente vivenciar isso tudo, né? E pode, inclusive, a mandala pode, inclusive, ela é, inclusive, o organizador do self, o símbolo organizador da consciência, né? Tanto do ego quanto do self. É uma ferramenta, como o Caio bem colocou lá no início, uma ferramenta que permite a organização. Então, olha, é uma potência tão grande que precisa ser tomado cuidado, inclusive, quando se trabalha com mandala em processo terapêutico. Porque surgem coisas. Quem está fazendo a mandala traz coisas, e se você sabe tocar ali, você vai fazer emergir coisas que tem que tomar cuidado, que muitas vezes estão lá escondidinhas, né? Muito bem. Caio voltou, eu falei algumas coisas aqui, vou passar a bola agora para ele. Comenta, a Shirley está falando o seguinte, qual pergunta que eu tinha feito para o Caio? Eu tinha comentado com ele, para ele falar dessa experiência justamente do presencial, de como porque ele tem o curso online e ele tem o presencial, a gente precisa entender essa diferença. E como é que essa energia, essa potência deste símbolo que organiza o ego e o self, como que isso ocorre, né, nessa dinâmica dos projetos, dos cursos, desses eventos presenciais que você aborda, cara, que você faz, que você realiza? Então, eu tenho algumas contribuições também quanto a observações, né,
do que é energia. Mas antes eu vou continuar de onde eu tinha parado ali, Lina, que é exatamente para a gente entender o que é a diferença entre o online e o presencial, o online permite, o que o presencial permite, o que um não permite, o que o outro não permite, né? O começo da minha jornada, antes de chegar no online, né, que me demorou bastante tempo para organizar direitinho como isso poderia ser feito virtualmente, nessa outra esfera de realidade, né, que é a esfera virtual, durante todo o tempo até agora, assim, né, até a gente lançou esse curso faz 2 meses, 3 meses, eu não sei muito bem certinho, mas sempre o tom desses encontros, né, mandálicos foi em relação presencial. E como eu disse antes, a, o que a gente vai fazer com essa ferramenta tão poderosa, que é simbólica, né, como o Lino falou, depende muito do objetivo que a gente tiver depositado nessa ferramenta e nos componentes, né, participantes ali, sejam eles os elementos da natureza ou as entidades vivas, as almas que tiverem se relacionando, né? No caso dos encontros em grupo, é isso que acontece. Então, a gente acaba ali no trabalho virando fazendo esse mesmo papel que as mandalas fazem, né? E até agora há pouco, esses dias, o Lino colocou lá no site o texto Mandalas do Espelho da Alma, né? Porque elas têm essa capacidade, esse potencial de nos refletir, né? A gente costuma olhar no espelho de manhã para ver se nossa cara está bonitinha e tal, e ver a parte externa, e as mandalas têm a graça de nos apresentar nossa imagem interna, nossa imagem psíquica, né? Como tá se movimentando essa energia toda, que também faz parte do tema do que a gente está falando aqui, né? Que faz parte da energia da própria alma, né? E quando a gente está fazendo isso em grupo, isso tende a ficar ainda mais potencial, porque são várias pessoas ali, são várias. É como se o caldeirão ficasse maior, aquele caldeirão que eu estava falando. Então, toma muito mais força e alguns conteúdos que devem se manifestar tendem a se manifestar exatamente por esse encontro ritualístico, no sentido assim, de um encontro concentrado, né? Um encontro que tem uma finalidade. Isso é feito desde sempre, em encontros tribais, né? em, em encontros de reuniões, essa forma circular já está presente em danças circulares, né? Então, isso já vem, essa ferramenta circular, né, que faz analogia a todo o movimento cósmico, já vem sendo usada há muito tempo, né? Não é algo novo, agora que os livrinhos de colorir, de mandalas lá, deixou a coisa popular. Isso já é de sempre, isso faz parte da história simbólica do ser humano, né? Então, e é um dos, pelo menos que eu tenha visto, né, é o símbolo mais poderoso no sentido de integração, né, e de segurança também para apresentar esses conteúdos internos, né? Por isso o Lino estava falando que tem que ser tomado certo cuidado e tal, e é esse cuidado que
a, as mandalas nos dão no sentido de que a gente não pode usar um balde, ou um copo, ou uma panela, ou um caldeirão furados, né? Porque a função deles é exatamente isso, da contenção, da segurança para os conteúdos que estão ali se transformando, né? E é isso, nessa ideia, né? Nessa meditação, né? Nessa concentração que os exercícios presenciais são conduzidos, né? Então, são diversas dinâmicas, diversos jogos, diversos exercícios em grupo e ao mesmo tempo individuais, né? Buscando circular em torno de alguns temas, né? Alguns temas pré-estabelecidos e muitos que acontecem ali também, tem muitos exercícios que eu vou colocando durante a oficina ali, a dinâmica que está acontecendo, aquele dia, né, porque o grupo apresentou tal coisa, então eu tendo a trazer coisas novas ali no meio também, não é tudo que sai assim roteirizado, né, porque cada grupo é um grupo, cada pessoa é uma pessoa. Então aí a gente vai juntos ali, vai circulando internamente e externamente, né, individualmente e coletivamente, a gente vai fazendo esse estudo, né, de si mesmo, esse estudo do que está brotando ali. Então, a gente faz o exercício, conversa, faz o exercício, conversa, faz o exercício, assim a gente vai desenrolando. E, ao final, todo mundo sempre diz que foi muito mais do que imaginava, porque realmente não dá para imaginar. É até difícil de explicar aqui, porque cada encontro acontece algo diferente, né? E muito lindo e muito profundo também, né? Então, é uma constelação ali, né? Eu digo, no sentido de várias estrelas que estão em relação ali, né? E acabam brotando, acabam permitindo a manifestação de conteúdos ali, pessoais e coletivos, como eu disse. Então, isso é o que difere do curso online, que daí tem um viés um pouco mais técnico do desenho e pintura e estrutura de mandalas, que daí é um dos jogos, só que aí eu pego um desses jogos, tantos que são possíveis, né, presencialmente, e amplio muito de forma conceitual, teórica, com outros convidados, além do Lino, mas mais outros 5 convidados de diversas áreas, né, da psiquiatria, psicologia, filosofia, astrologia. Esses participam na parte teórica, conceitual, e depois a gente vai para a prática, com diversas técnicas, diversas dicas, e, nossa, um monte de coisa mais que também proporciona, né, ao seu modo, proporciona essa viagem interna, essa pesquisa de si mesmo, esse estudo profundo de si mesmo, de acordo, claro, com o pesquisador, com o observador, com o caminhador, o peregrinador, sei lá, não sei, esse que se colocou na viagem, o viajante, né? O viajante de si mesmo, assim. Então, depois que eu comecei a dar essas oficinas nesse cunho mais técnico, eu percebi que a gente não perdia nada, né? Ainda aquele potencial todo do presencial poderia ser passado, sim, virtualmente. Então, são coisas complementares, né? E é exatamente isso que motivou, né, Lino, a gente a fazer essa promoção. E depois a gente vai falar sobre isso. Separando energia de psíquica, né? Pensando só em energia,
a gente pode ir observando o que está por trás disso, né? Então, se a gente pensa em energia, automaticamente a gente percebe que isso tem polos, né? Para acontecer a força energética, ela demanda uma relação, né? E até vou usar a mandala aqui atrás para fazer esse desenho aqui simbólico, tá? Então, para a gente ter uma força, a gente precisa de relação, né? Agora, a hora que a gente polariza, para que essa relação aconteça, a gente tem aí esses dois lados que, em tudo que é material, esses dois lados estão presentes, né? Em gênero, masculino e feminino, positivo, negativo, entre ativo e passivo, entre pulso e não pulso, que inclusive, né, até um ponto aí que o Lino falou um pouquinho lá, e eu fiquei aqui me segurando para não interromper, para falar disso, né, que essa coisa do pulso e não pulso, né, do 0 e do 1, percebam que é o fundamento básico de toda a tecnologia, né? 0 e 1, e manifesto e manifesto. E é exatamente essa inter-relação entre 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, que vai fazendo a criação, a manifestação. Então, esse símbolo aqui de trás, ele também apresenta, claro que de forma abstrata e oculta, apresenta toda a lógica numérica, né? Desde o 0 até o 1, que daí já está a presença toda está aí, né? Pensando que e manifesto. Manifestou, está a presença, certo? Está aqui, o 1, e está o 0 aqui também. Só que daí, depois ele, nessa relação que da manifestação, que vai para o 2, automaticamente, entre 1 e 2, aparece o 3, que é o próprio centro, certo? Ele continua lá, na verdade. E assim, a coisa vai se manifestando de forma até imagética, mas a gente fica aqui, não vamos entrar dentro, né? Mas aqui ele se manifesta até o 9, que seria a periferia da coisa, e depois volta, né? No 10 ele volta para o 1, e volta aqui para o centro. Isso vai acontecendo. Isso é cíclico, né? Essa lógica, ela está presente em tudo, né? Desde uma semente que que brota a árvore, vira fruto, vira semente de novo, cai no chão e vai. O corpo também, que nasce, depois morre e volta para a terra. Primavera, verão, outono, inverno, tudo é cíclico nesse movimento material, né? Então, isso, de novo, a gente volta para a questão energética. Isso é energia que está o tempo todo se transformando, se tomando corpos distintos, né? Tomando formas distintas, mas que é uma energia primordial, né? Então, esse trabalho entre Yin e Yang, né? Observando assim num conceito taoísta e tal, né? Que é muito profundo também para quem quiser entender mandala, estudar essa questão dos polos do Yin e Yang, por exemplo, é muito legal, porque é aí que a gente também vai percebendo que nossa manifestação do nosso ser, da nossa alma, também é dual, também é bilateral, no sentido, é polar, né? No sentido de ter sempre luz e sombra, né? Isso é um princípio junguiano que, né, na verdade, nem é junguiano, né? Ele bebe da fonte hermética lá do Egito, né? Ele bebe de diversas escolas
ocultistas, que daí aí ele acaba fazendo esse grande favor para a humanidade de interrelacionar isso, né? Depois na psicologia analítica, mas que vem de muito antes, né? E que está aí de sempre, desde sempre, né? Como eu falei lá, um princípio da criação. O, o Lino também falou isso. Então é legal a gente entender que ao fazer mandalas, a gente está girando em torno desse eixo interno, né? Desse eixo que a próprio, não é nem a alma, é o espírito mesmo, né? É o eixo primordial. E toda a composição de 1 a 9 do que do ser, de quem você é, né? Quem nós somos. Quem nós somos individualmente e quem nós somos coletivamente, socialmente, né? Então, e é exatamente nessa dança, nesse movimento superior, inferior, celestial, infernal, né? Social, individual, pessoal, e assim, é nessa dança dessas diversas formas, né? Formas de manifestação e transformação de energia é que nós vamos nos revelando, a gente vai girando em torno do nosso próprio eixo, exatamente em função da descoberta de que eixo é esse, né? Isso aí deveria ser o sentido consciente maior da nossa vida, porque mesmo se a gente não tiver ligado disso, eu acredito que nessa linha que corre a vida, né? Em se auto-realizar, né? A vida. A vida se auto-realiza, se auto-apresenta, né? E é disso que trata também todo o caminho de individuação, né? Todo o caminho da vida mesmo, e que é o grande lance para quem quer sair do movimento ordinário, o movimento inconsciente, né, grosseiro do dia a dia, assim, de toda a programação social que a gente, infelizmente, ou sei lá, nós estamos envolvidos, né, que é por uma outra linha, né, não é tanto pela autorrealização, é pelo consumo e toda coisa, né, a gente poderia abrir aqui uma grande crítica, mas é nessa linha que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer só uma colocação rápida aqui, Lino, antes de passar para ti, porque eu li a Tatiana aqui. A dualidade foi fundamentada com o separativismo, e aqui eu fico pensando, eu acho legal isso, né? Falar assim, pincelar mesmo, para que cada um fique pensando aí, porque é uma coisa de se pensar durante muito tempo, né? Do que é o símbolo, você estava falando, e o que é o diábolo, né? Então, o símbolo, eu vou colocar isso de forma bem rápida e sintética. O símbolo une, e o diábolo, né, que é o diabão também, o conhecido capeta, é o que separa. Então, a dualidade, né, e esse jogo de separação e união faz parte da dança, faz parte da energia, né? É por isso que aquela cobrinha da medicina, ela faz assim, ela se separa, depois ela se une, choca. Nesse choque de positivo e negativo é que acontece a energia, é uma faísca que faz com que a coisa continue acontecendo, né? Então, é importante que a gente consiga integrar também a separação como uma fase do processo de reconciliação, que nas operações alquímicas é chamada de coniúncio, né? Que é a hora da reunião dos opostos, que é faz parte do opus alquímico, né? Que é o vamos ver, é a hora que toda a maçaroca se junta por um propósito maior, que é o propósito
da maçaroca ter acontecido desde o começo, né? Então, a separação e o diábulo, né? Ele cumpre sua função, né? De para que a gente também consiga fazer essa reunião de forma mais purificada ou consciente, né? Depende da forma que a gente vai interpretar o motivo da separação. Certo, Lino? É isso aí, Caio. Muito bem, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Das mãos do Caio. Ótimo. Pessoal, seguinte, mandalas e energia psíquica. Como a gente sintetizou aqui para vocês, para poder falar sobre esse tema, a gente precisaria de, sei lá, no mínimo uma semana para poder começar a falar. Então, assim, a gente Uma está vida trazendo. Hã? Para falar sobre esse assunto, a gente precisaria da vida inteira, eu acho, Lino. Então, uma semana para começar a falar o que quer e para poder começar a entender, Ixi, aí anos, né? Anos aí. aí são várias vidas. Mas aí é uma questão de perspectiva. O fato é que a mandala é uma imagem circular e você pode entender que você pode fazer uma mandala não só como um círculo, mas como um quadrado, um triângulo e tal. Mas a gente entra em outra seara, né? A origem da palavra mandala é círculo mágico, então ela tem a ver com esse aspecto, né, do símbolo que conecta, como o Caio falou, né, do diabolos, né, e do símbolo, aquilo que une, aquilo que desune, o bem e o mal, a, a posição alquímica de cada elemento, e nisso tudo a energia, como foi colocado lá na física, agora não sei quem é que perguntou aí, quem é que colocou, que ficou lá para trás, né, já não tem mais acesso à pergunta. Colocado que a energia física é magnética, eletromagnética, gravitacional, nuclear, enfim, não me lembro agora a quarta lá. E a energia psíquica, então, seria a quinta forma da energia. Quando a gente fala das coisas, a gente procura separar para entender. O Jung, ele lá, o Sidney que recolocou aqui a pergunta dele. A gente procura separar para entender. Esse é o ego. É o ego que precisa separar para entender. Então, o Jung, ele vem trazer esse conceito da energia psíquica lá do Oriente, do contexto e do conceito do Tao. E o Tao, o ocidental não consegue compreender. Porque justamente o ocidental separa, É, e o Tao não separa. O sim. Tao é o todo. O Tao é o todo. As pessoas procuram separar para entender tudo. Mas o tal não é tudo. O tal é o todo. O tal é o todo. O tal não é tudo. O tal é o todo. Então, o Jung traz esse conceito lá do Oriente, do tal, para elaborar esse conceito de energia psíquica que ele vai depois usar em toda a teoria dele, com os arquétipos, porque dentro do arquétipo tem o núcleo do arquétipo é de energia psíquica. Tá? E ele vai fazer uma separação científica ocidental para poder explicar algo que é lá de algo inseparável. Então, a maneira como eu entendo o que é energia psíquica, Sidney, não é como uma quinta força, mas sim como
o todo que compreende essas outras energias, assim como energia sexual, com descargas, enfim, todas elas. Então, o mobilizador da energia psíquica e que conecta e que permite a comunicação do self com o ego é o símbolo. E ele mobiliza a energia psíquica. E o símbolo que nós tratamos aqui, estamos tratando aqui, é o símbolo, como a Maria Elizabeth Guerra está falando, realmente o centro organizador da psique. É o símbolo, né, que é o núcleo, é o símbolo nuclear, é o símbolo, né, dessa totalidade, do próprio tal. Então é muito profundo isso. E é muito mobilizador. Quem já pegou um papel com respeito ao que vai fazer e realizou um desenho no seu silêncio, na sua introspecção, um desenho mandálico, sabe da força que tem a mandala. E é isso que a gente quis trazer para vocês hoje. Exato. Né? Esta força que tem a mandala para a mobilização da energia psíquica. Essa é a proposta, né, Lino? Essa é a proposta de tudo isso aqui que a gente está organizando e está compartilhando. É exatamente dar esse empurrãozinho para que cada um não tente também ficar querendo abarcar e entender coisas tão profundas que a gente aqui, como eu disse lá no começo, a gente só faz um recortezinho que nos cabe dentro da nossa visão racional, né? A gente não está também por criação, não está acostumado com a visão circular das coisas, está acostumado com a visão linear das coisas, né? Por ser ocidental. Então, algumas coisas ficam um pouco difíceis da gente acessar. Mas, de qualquer forma, essas estão dentro da gente, né? Elas nos compõem, essas energias, né? Todas que a gente está falando aqui, e essa força circular que não fica represada em nenhum canto da nossa alma, né? Ela sempre está girando, claro. Algumas energias represadas acabam virando as doenças e tal, isso é uma outra história. Mas o nosso ideal aqui, né, desde o estudo até a produção e a criação dessas oficinas, desses cursos em diversos meios e tal, é exatamente convidar vocês a fazerem essa experiência, né? Que se permitam, né? Eu sempre uso essa permita-se, né? Fazer essa experiência ao redor de si mesmo, né? Para poder ir para níveis mais profundos de que a gente está acostumado por essa questão cultural que a gente vem, né? Tão linear, tão superficial às vezes, né? Então, no geral, né? Superficial no geral, em questão da compreensão do ser, da alma e etc. Né? Então, é só pela prática, Lino, não tem jeito. A gente pode, claro, alimentar a nossa razão, fazer aqui diversas tramas lógicas, diversas estruturas racionais, compreensão de imagens e fazer figuras e tal, mas a realização mesmo do trabalho com mandalas é só na prática, não tem outra, né? Não tem, é tudo complementar, mas é a prática, como em tudo, não é verdade? Como em tudo, é a prática que traz para
para essa dimensão que a gente está aqui também condicionado, que traz a realização, né?